Eu Clique no tenho botão de se 32 anos inscrever e para até não algumas perder os semanas atrás próximos estava vídeos. prestes a me casar com a mulher que achei que fosse o amor da minha vida. Vamos chamá-la de Júlia. A gente estava junto há 5 anos, 3 deles como noivos, e morávamos juntos há bastante tempo. Eu jurava que estávamos construindo um futuro. 2 semanas antes do casamento, Júlia viajou com 7 amigas para a despedida de solteiro em Miami. Eu não me preocupei. Confiava nela de olhos fechados. Achei que seria o básico, drinks, balada, talvez um show de stripper, essas coisas de despedida. Inclusive, eu mesma levei até o aeroporto. Desejei boa viagem e disse para ela curtir. Enquanto ela estava fora, aproveitei para resolver os últimos detalhes da cerimônia. Sair com meus amigos, pegar meu terno, rotina de noivo, prestes a casar. Durante a viagem, ela me mandava mensagens dizendo quanto estava se divertindo, que sentia minha falta, que me amava. Quando voltou, no domingo à noite, parecia cansada, mas feliz. Disse que a viagem foi incrível e que estava ansiosa para o casamento. Só que 3 dias depois, na quarta-feira à noite, eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você precisa ver o que sua noiva fez na despedida de solteira. Ela não é quem você pensa que é. Tinha um vídeo em anexo. Pensei em ignorar, achando que era vírus ou alguma pegadinha, mas algo me fez abrir. E ali minha vida virou de cabeça. Parabéns. O vídeo mostrava Júlia com 2 caras em um quarto de hotel. Ela não estava bêbada nem forçada. Estava rindo, participando, incentivando. E me momento, olhou direto para a câmera e disse: "O que acontece em Miami? Fica em Miami, né?" E caiu na gargalhada. Foram 3 minutos e 42 segundos de puro choque. O suficiente para destruir completamente meu mundo. Eu me senti enjoado, traído, humilhado. Não consegui nem encarar ela naquela noite. Fiquei no quarto de hóspedes e disse que estava passando mal. No dia seguinte, enquanto ela estava no ajuste final do vestido de noiva, chamei meu padrinho e melhor amigo, Tony, e mostrei o vídeo. Ele ficou tão chocado quanto eu. Eu precisava de alguém para confirmar que aquilo era real. Ele me perguntou: "E agora, o que vai fazer?" Eu respondi: "Não vou casar." Naquela mesma quinta, comecei a juntar minhas coisas em silêncio. Enquanto Júlia saía com a mãe para resolver coisas do casamento, eu empacotava o essencial. Um bilhete e deixei em cima da mesa: "Eu sei o que aconteceu em Miami. O casamento está cancelado." Junto, deixei a aliança e a chave do apartamento. Fui morar temporariamente com Tony e desliguei o celular. Não queria lidar com a tempestade que estava por vir. Quando religuei o telefone no sábado de manhã, o dia que seria o nosso casamento, tinha várias chamadas perdidas e mais de 60 mensagens. Júlia, os pais dela, nossos amigos em comum, todos desesperados. As mensagens iam desde "onde você tá" até "por favor, me deixa explicar." E depois "você não teve coragem de me enfrentar." Ela acabou confessando tudo por mensagem. Disse que tinha sido um erro, que estava bêbada, que se arrependeu. Mas eu vi o vídeo. Ela não estava bêbada, estava sorrindo, estava consciente. Sabia exatamente o que estava fazendo. Os pais dela ficaram indignados num primeiro momento, me acusando de abandonar a filha. Depois, quando souberam o motivo, mudaram o tom para constrangimento e silêncio. Mandei uma mensagem para todos os convidados. Devido às circunstâncias imprevistas, o casamento foi cancelado. Peço desculpas pelo transtorno. Depois, mandei uma última mensagem para Júlia. Não temos mais nada para conversar. Acabou. Já faz uma semana. Consegui alugar um apartamento só meu e estou começando o processo de separar nossas vidas. Bloqueei ela de tudo, mas ela ainda tenta me procurar por outros meios. Diz que foi só um erro, que foi pressionada pelas amigas, que não significou nada, mas para mim significou tudo. A mulher com quem eu ia me casar me traiu, riu disso e ainda teve a audácia de filmar. E isso, meu amigo, não tem volta. 2 semanas se passaram desde o dia em que eu desapareci da minha própria vida. E sinceramente, os acontecimentos recentes só reforçaram que fugir daquele casamento foi a melhor decisão que já tomei. Primeiro, finalmente descobri quem me enviou o vídeo. Foi a namorada de um dos caras com quem a Júlia se envolveu. Pelo visto, o sujeito teve a cara de pau de se gabar do que aconteceu em Miami. A namorada viu o vídeo no celular dele, ficou possessa e depois de uma breve investigação nas redes sociais, descobriu quem era a noiva. Mandou o vídeo anonimamente. Gratidão eterna a essa mulher. Ela salvou minha vida. Júlia ainda está tentando me alcançar. E não estou dizendo isso de forma metafórica. Ela literalmente apareceu na porta do meu novo apartamento chorando, gritando no corredor, implorando para eu deixá-la entrar. Acabei cedendo, não por compaixão, mas porque não queria vizinhos ouvindo aquele espetáculo. Ela tentou se explicar. O discurso foi o de sempre. Eu estava bêbada. Foi isso físico, não significou nada. O "te amo" foi um erro, sabe? Aquele discurso pronto de que entrar.
e acha que pode consertar com uma desculpa. Pois é, só que aos poucos ela começou a revelar mais do que queria. Disse que as amigas incentivaram, que estavam todas no clima de último gosto antes do casamento. Confessou que os caras não eram aleatórios. Elas tinham conhecido eles no dia anterior e passaram o fim de semana inteiro juntos. Flertaram, beberam, riram e depois rolou, e aí veio a cereja do bolo. Ela admitiu que já tinha ficado com um deles na noite anterior ao vídeo. Ou seja, não foi um escorregão, foi um processo contínuo de traição planejada, cultivado por dias. Não foi deslize, foi uma sequência de decisões conscientes, e para piorar, algumas das próprias madrinhas, mulheres que estariam do lado dela no altar, gravaram tudo e incentivaram a traição. Mulheres que eu considerava amigas, que sorriam para mim enquanto ajudavam a destruir o que eu achava que era um relacionamento sólido. Quando eu a confrontei com isso, ela teve a audácia de me dizer: é normal ter uma última aventura antes do casamento? Muita gente faz isso. Naquele momento perdi o pouco de paciência que me restava. Normal. Você acha normal fazer com dois caras ao mesmo tempo, filmar e trair quem você desamar? E tudo isso a uma semana do casamento? Ela começou a chorar ainda mais, dizendo que eu era cruel, que não sabia perdoar, que se eu realmente a amasse, entenderia que foi um erro. Eu ri. Se você me amasse de verdade, não teria servido dois caras como despedida de solteira. Ela foi embora depois disso, mas antes de sair, me lançou uma frase que gelou meu sangue. Você ainda vai se arrepender de jogar fora tudo que a gente construiu por causa de um erro. Aquilo não soou como arrependimento, soou como uma ameaça. E não demorou para começar o ataque. Agora ela está espalhando que eu era controlador e emocionalmente abusivo. Tá se fazendo de vítima, dizendo para os nossos amigos que eu fugi, que não a deixei se explicar, que estou punindo ela por um erro bobo, e o mais revoltante, alguns amigos estão acreditando nela. No meio disso tudo, veio a treta financeira. Os pais dela pagaram alguns depósitos do casamento, mas as despesas finais que venceram na última semana antes do evento foram pagas com dinheiro da nossa conta conjunta. Agora a Júlia quer que eu devolva metade desse dinheiro. Metadiam. Casamento que não aconteceu, por que ela traiu? Obviamente eu disse não. E já coloquei um advogado na história para cuidar tanto disso quanto do apartamento que estávamos prestes a comprar. Felizmente não assinamos nada antes da lua de mel. No meio do caos, uma luz. Meus amigos de verdade mostraram quem são. Tony, especialmente, tem sido meu escudo. Já outros sumiram, ou pior, tomaram o lado dela. Emocionalmente estou um trapo. Tenho crises de raiva e tristeza intercaladas. Mal durmo no trabalho. Minha cabeça voa como se ajuda, mas não, é mágica. E antes que alguém pergunte... Não, eu nunca vou divulgar o vídeo. Não importa o que ela tenha feito, eu não vou me rebaixar esse nível, nem quero ver aquilo de novo. Basta a cena que já está gravada na minha memória. Por enquanto, sigo tentando reconstruir o que sobrou de mim. E por mais que doa, pelo menos descobri quem ela realmente era antes de dizer sim. Atualização 2. A mês depois, as coisas saíram do controle e quando eu achei que já tinha visto pior, a realidade me provou que ainda havia muito. Para quer primeiro, Júlia teve um colapso, literalmente. Foi internada por alguns dias com um diagnóstico de depressão severa e ansiedade. A irmã dela me mandou mensagem dizendo que eu fui o culpado, que empurrei a Júlia para isso ao não querer ouvir lá, ao virar as costas para a mulher que eu amava. E quer saber? Eu não sou responsável pelo desfecho das escolhas que ela mesma fez. Sim, sinto muito por ela estar sofrendo. Mas quem traimente grava isso como se fosse piada, precisa entender que os atos têm consequências. Não sou terapeuta nem babá emocional de ninguém. Não mais. Mas o mais insano ainda estava por... Um dos caras de Miami, sim, os mesmos do vídeo, é casado. A esposa dele descobriu tudo, não sei se foi pelo mesmo vídeo ou porcas. E ela me achou, me ligou, passamos quase 2 horas no telefone desabafando. E foi estranho, porque pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que alguém me entendia completamente. A dor dela era idêntica à minha. A traição, a humilhação pública, o colapso emocional, vamos chamá-la de Valérie. A gente combinou de tomar um café só pra conversar pessoalmente. Nada de encontro romântico, só 2 pessoas tentando entender o próprio caos. Enquanto isso, o drama financeiro virou um circo. O pai da Júlia apareceu no meu trabalho, no meio do escritório, gritando, me acusando de ser irresponsável, de arruinar a vida da filha dele. Tive que chamar a segurança para tirar ele de lá. Foi constrangedor, vergonhoso e quase me custou meu emprego. Felizmente, meu chefe entendeu o contexto, mas a vergonha ficou. Agora, além de um advogado, eu estou lidando com um contador para revisar o que tínhamos na conta conjunta. Cerca de 31 mil guardados para o casamento, lua de mel e entrada da casa. Eu peguei só metade quando fui embora, mesmo tendo contribuído, com mais de 60%.
Agora ela me acusa de roubo. Roubo do dinheiro que eu mesmo juntei. O advogado disse que estou tranquilo. Legalmente, o que fiz foi justo, mas é desgastante. Enquanto isso, o inferno social continua. As madrinhas da Júlia estão fazendo uma verdadeira campanha contra mim. Estão espalhando uma história distorcida, dizendo que eu abandonei a noiva por causa de um beijo bêbado e que estou punindo uma mulher por um erro simples. Convenientemente esquecem o detalhe de que ela fez um carrossel com 2 homens e filmou. Quando eu tento contar a versão real, dizem que estou envergonhando a Júlia, que sou machista por querer expor uma mulher que cometeu um deslize. Jane, perde amigos. Por causa disso, pessoas que preferiram acreditar numa versão bonita do que encarar a verdade suja. Gente dizendo que eu deveria ser maduro e perdoar. A gota d'água foi ver a prima da Júlia, a mesma que me procurou lá atrás, pedindo empatia, postar no Facebook. Ele destruiu um relacionamento lindo por causa de um erro. Um homem de verdade teria tentado salvar o que construiu. Amiga, o tal erro foi homenagem a Trovado uma semana antes do casamento. Mas claro, o errado sou eu. O lado bom, eu estou me reencontrando. Tô fazendo terapia semanal. Voltei a treinar, cortei contato com todo mundo que ficou em cima do muro ou tomou o lado dela. Estou planejando minha fuga mental. 2 semanas de trilha no Colorado. Sozinho. Preciso disso como preciso de ar. E ainda tem um apartamento que tínhamos alugado juntos. A maioria das coisas dela ainda está lá. Cada objeto que encontro, uma caneca, um casaco, um livro, é como um soco no estômago. É como se cada coisa sussurrasse. Você confiou em alguém que nunca existiu. Um amigo me disse, você escapou por pouco. Imagina isso acontecendo com um filho no meio. E ele tem razão. Eu escapei. Mas mesmo assim, a cicatriz vai ficar para sempre. Atualização 3. 3 meses depois eu achei que já tinha passado. Por tudo, que depois do café com a ex-esposa de um dos caras de Miami, da invasão no trabalho, do escândalo nas redes sociais e da campanha de difamação, não tinha mais nada para me surpreender. Mas a vida adora testar a gente. A tal Valer, a mulher traída pelo marido envolvido com a Júlia e eu continuamos nos encontrando. Rolaram várias conversas, trocas de dores, confissões, teve conexão sim, mas a gente foi maduro o suficiente para perceber que aquilo era mais uma ligação por trauma do que um sentimento real. Decidimos manter tudo platônico, pelo menos por enquanto. Ainda estávamos machucados demais. Só que aí Júlia apareceu na minha porta grávida, visivelmente, e disse sem rodeios. É seu, me congelou. Segundo ela, a gravidez estava com 4 meses, o que batia exatamente com o período da despedida de solteira. Ela jurava que tínhamos tido relações íntimas na noite antes da viagem e que, portanto, o filho era meu. E sabe o pior, e eu lembro, aquela semana antes do casamento. Foi uma correria tão grande, tanta coisa para resolver, tanta tensão. Pode ter acontecido, pode não. A verdade é que minha cabeça apagou boa parte daquele período, mas mesmo assim respondi direto. Quero um teste de paternidade assim que for possível. Ela se ofendeu? Claro. Disse que eu estava insultando ela, duvidando de tudo, fazendo pouco caso do que vivemos, que eu estava sendo cruel por questionar a palavra dela. Mas depois de tudo o que vi, de tudo que ouvi e vivi nos últimos meses, como eu poderia aceitar? Essa nova reviravolta me jogou de volta num turbilhão emocional. De repente, aquele futuro que eu tinha deixado para trás, casamento, casa, filhos, bateu na porta de novo, só que de forma distorcida, suja, dolorosa. Eu sempre quis ser pai, mas não assim. Não com uma mulher em quem eu não confio. Não. Com alguém que me traiu repetidamente, mentiu, manipulou e ainda tentou me forçar a assumir uma responsabilidade sem provas. E claro, como esperado, veio um novo ataque. A família dela me chamou de pai ausente. Sim, antes mesmo de ter certeza se o filho era meu. A mãe dela disse que eu era frio e sem coração. O pai dela, que já tinha perdido a moral depois da cena no meu trabalho, agora simplesmente me ignora quando cruzamos no bairro. Júlia, por outro lado, estava achando que o bebê ia nos unir novamente. Ela chegou a dizer, talvez isso seja um sinal de que ainda devemos ficar juntos. Respondi na lata. Não importa de quem é esse bebê. A nossa história acabou, nada muda isso. O processo judicial pelas finanças finalmente foi resolvido. Nem eu nem ela saímos 100% felizes. Mas pelo menos encerramos a parte burocrática. O apartamento que íamos comprar caiu. Ainda bem, consegui alugar um lugar que gosto de verdade. E agora sim sinto que é meu lar, não um projeto em ruínas com alguém que me enganou. Socialmente ainda rola ruído. As amigas dela continuam distorcendo a história, mas cada vez menos gente acredita. Algumas começaram a recuar. Uma delas, Lexi, me ligou para pedir desculpas. Disse que ela foi quem filmou o vídeo que se arrepende profundamente.
E aí ela soltou mais uma bomba. Teve muita droga naquele fim de semana e não foi a primeira vez que a Júlia traiu você. Ela contou que 2 anos antes Júlia teve um caso com um colega de trabalho. Algo que as amigas acobertaram e que ela já havia beijado outro cara no início do nosso relacionamento. Ou seja, o que aconteceu em Miami não foi uma exceção, foi um padrão. Depois disso tudo, meus sentimentos ficaram confusos. Eu ainda estava tentando digerir a possibilidade de ser pai. Tentando entender como lidar com uma mulher que mentiu tantas vezes, mas agora poderia carregar meu filho. E ao mesmo tempo me senti aliviado por não estar mais preso a ela como marido. Por enquanto estou esperando o teste. Se for meu filho, vou assumir a responsabilidade como homem. Mas a Júlia precisa entender que um bebê não é um passe livre para pagar traições. E se não for meu? Bom, acho que você já sabe o que vou fazer. Atualização 4. 6 meses depois, o teste de paternidade saiu e, como eu já desconfiava, o bebê não é meu. Não vou mentir. Mesmo tendo preparado meu coração para esse resultado, o impacto foi real. Senti uma mistura de alívio, revolta e uma estranha tristeza. Por meses, uma parte de mim considerou a ideia de ser pai. Mesmo com tudo que aconteceu, eu tinha começado a mentalmente me preparar para isso. Mas não era mais uma mentira, mais uma ilusão criada por uma mulher que não parava de tentar me arrastar de volta para o buraco com ela. Quando contei que o teste deu negativo, Júlia desmoronou, caiu no coro. Disse que tinha esperança de que fosse meu, porque achava que, talvez, se fosse, a gente se reaproximaria. Depois, chorando ainda mais, admitiu que sempre suspeitou que não fosse meu, mas não quis acreditar. Disse que o medo de perder tudo a fez se convencer de uma mentira. E como se isso não fosse suficiente, quando confrontei ela sobre o que Lexi me contou a traição com um colega de trabalho 2 anos atrás, ela primeiro negou, depois com mais um colapso emocional, confirmou, foi só uma vez. Eu estava bêbada, foi físico, não significou nada. O mesmo script de sempre, mas aí pressionada confessou mais. Um beijo com outro cara no primeiro ano do nosso relacionamento. Um erro bobo, que também manteve escondido. 3 traições confirmadas. Fico pensando, e se Lexi não tivesse me contado? Eu teria passado a vida achando que Miami foi o único deslize. Mas agora eu sei que foi um ciclo de traições que começou muito antes do vídeo sobre o pai da criança. Ela entrou em contato com os 2 caras de Miami. Um bloqueou ela imediatamente. O outro, o casado, está no meio de um divórcio e também se recusou a se envolver, exceto pelo mínimo legal de pensão. Caso o juiz ordenar o DNA valer, a ex-esposa dele me atualizou, disse que o cara tentou alegar que a traição foi um erro induzido, que ele estava muito bêbado, que nem usou proteção. Mas ninguém compra mais esse tipo de desculpa. Júlia agora está enfrentando a realidade de ser mãe solo, com 2 possíveis pais fugindo da responsabilidade. A família dela, que um dia me acusou de ser covarde, agora está carregando nas costas o peso do que a filha fez. O pai dela, que me atacou no trabalho meses atrás, não tem mais coragem de olhar na minha cara quando nos cruzamos pela rua. Ela perdeu amizades, foi afastada do trabalho por conta de crises emocionais e complicações da gravidez. Perdeu uma promoção e perdeu o respeito de muita gente. Teve quem me perguntasse se me senti vingado com tudo isso, mas a verdade eu não senti prazer em ver ela afundar. Senti pena. Pena por ter desperdiçado tudo, por ter destruído a própria vida com decisões impulsivas, egoístas e cruéis. Mas, principalmente, senti alívio. Alívio de ter escapado, alívio de não ser o pai, alívio de não estar preso a ela pro resto da vida. Hoje minha vida voltou aos trilhos. O apartamento novo finalmente virou lar. Ganhei uma promoção no trabalho. Voltei a ter tempo para os meus hobbies e sim, comecei a sair com alguém. Nada sério ainda, mas promissor. Melissa. Ela conhece minha história, sabe das cicatrizes e tem sido paciente, respeitosa, direta, tudo que a Júlia não foi. Valéria e eu ainda nos falamos de vez em quando. Viramos amigos de verdade. Ela tá namorando também. Às vezes a gente brinca dizendo que nossos ex-parceiros nos apresentaram um ao outro do pior jeito possível. Mas ao menos alguma coisa boa saiu disso. A Júlia, ela veio buscar as últimas caixas dela no depósito. Não restou mais nenhuma amarra física entre nós. A única coisa que ainda me conectava a essa tragédia era a dor. Mas a tela tá começando a sumir. O capítulo está se fechando. Mas antes de encerrar de vez, talvez tenha mais uma última coisa para contar. Atualização final. Um ano depois, eu não planejava mais atualizar nada. Para mim, a história já tinha terminado. Mas o universo, como sempre, gosta de testar nossa capacidade de gerir o passado. Faz 1 ano que tudo aconteceu e, para ser sincero, minha vida deu uma reviravolta que eu jamais imaginaria lá atrás. Sentado no chão do meu antigo apartamento assistindo aquele maldito vídeo, a promoção que recebi se manteve com direito a
aumento salarial. Usei parte do dinheiro para fazer algo que sempre sonhei, mas nunca priorizei enquanto estava com a Júlia: viajar. Conheci o Japão, Portugal e passei um mês inteiro trabalhando remotamente da Argentina. Cada lugar foi uma cura silenciosa, um recomeço interno. Lembra da Melissa, a mulher com quem eu estava saindo? As coisas ficaram sérias, mais sérias do que eu esperava. Ela é tudo que a Júlia não foi. Honesta, madura, direta, paciente. Sabe quando você sente que finalmente pode respirar fundo perto de alguém? E estamos juntos há alguns meses, ainda com calma, ainda com cicatrizes, mas com uma leveza que eu achei que não existia mais. E foi justamente no meio desse novo momento de paz que o inesperado aconteceu. Eu cruzei com a Júlia em uma cafeteria. Quase não a reconheci. A mulher radiante e confiante que eu achava conhecer não estava mais ali no lugar. Uma sombra dela. Ela me viu antes de eu conseguir sair discretamente e me chamou. Pediu para conversar por 5 minutos. Sentamos. Ela me olhou nos olhos e disse, com a voz baixa, mas firme: eu sinto muito por tudo, pelo que fiz, por como agi depois. Você merecia a coisa melhor. Eu fui egoísta, imatura, e destruí a melhor coisa que eu tinha. Dessa vez não houve desculpas. Ela não culpou o álcool, as amigas, o estresse. Ela simplesmente assumiu a responsabilidade. Pela primeira vez, sou sincera. Me contou sobre a maternidade solo, os olhares de julgamento, os amigos que sumiram. Disse que os pais estão vendendo a casa para se mudar e poder ajudá-la com o meu beba. Que a carreira está se recuperando aos poucos e que a terapia tem ajudado a entender por que ela destruiu a própria felicidade. E então, com lágrimas nos olhos, disse: o pior não é carregar tudo isso. É saber que machuquei alguém que realmente me amava. Não espero seu perdão. Só precisava que você soubesse que me arrependo todos os dias. Eu não disse muita coisa. O ódio já tinha ido, embora há muito tempo. O que restava era um estranho sentimento de paz, como se tudo tivesse finalmente chegado ao fim. Ela me fez uma última pergunta. Você está feliz? Pensei em Melissa. Nas viagens, no meu trabalho, nos amigos que reapareceram, na liberdade emocional que ganhei depois de toda essa tempestade. E respondi: sim, eu estou. Ela sorriu com tristeza e disse: que bom, você merece. Saí daquela cafeteria mais leve do que entrei, não porque precisava daquele pedido de desculpas, mas por ver ela reconhecer o que fez. Foi o ponto final que eu nem sabia que faltava. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos.